Estão me vendo direitinho? Tá. Bom, então é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite tão especial, né? A noite em que comemoramos no dia de hoje o Dia dos Médicos e o Dia de São Lucas. E principalmente agora nessa pandemia, ficou muito claro assim a importância dos médicos, né, na nossa vida. Quem são os médicos, né, os super-heróis do momento. Então, gratidão a todos os médicos aqui do grupo, a todos os médicos no geral, né? E estou muito feliz, então, de estar aqui. Bom, hoje a nossa proposta de estudo é essa, né? Autoconhecimento, caminho para o amor. Então, a proposta de estudo espírita, ela é sempre uma proposta educativa, porque é sobre a educação do espírito. Então, não tem como haver uma educação do espírito que não passe por uma autotransformação, né? E para que ocorra essa autotransformação, nós precisamos passar por um processo de autoconhecimento, um autoconhecimento pelo prisma do espírito imortal que somos. E como que nós vamos fazer isso? Né? Então, quando a gente adentra a doutrina espírita, quando adentramos a doutrina espírita, normalmente a gente já ouve falar o quê? Sobre reforma íntima, né? Mas e como nós vamos realizar essa reforma íntima se nós não nos conhecermos, né? É como vamos, assim, reformar uma casa se a gente não conhecer essa casa. Temos que conhecer cada pedacinho, conhecer aonde tem ali uma coisa que precisa ser trocada, uma fechadura, uma telha, um piso estragado, enfim, aonde é necessário fazer uma reforma. Isso também acontece conosco. Como vamos nos melhorar se não olharmos profundamente no nosso interior e enxergarmos aonde estão os problemas, aonde estão as dificuldades, não é? Então, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E na questão 919A, Kardec questiona: qual o meio de consegui-lo? E Santo Agostinho discorre um texto muito lindo, que vale a pena que depois vocês deem uma lidinha. E ele diz no final: ao deitar-se à noite, que ele interrogava sua consciência para ver se não faltara algum dever, se ninguém tinha motivo para queixar-se dele. O texto diz: examinais o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e contra vós mesmos. As respostas acalmarão vossa consciência ou indicarão o mal que precise ser curado. Então, nós vamos analisar aqui, primeiramente, o mal que causamos a nós mesmos, muitas vezes sem termos consciências desse mal. E, consequentemente, acabamos causando mal aos outros também, principalmente aos que convivem conosco, né? Então, vamos lá. Santo Agostinho já nos deu a dica de que precisamos nos observar para nos autoconhecermos. Então, observação, essa é a primeira técnica, né? Para que a gente possa conseguir a nossa autotransformação, o nosso autoconhecimento. Então, tudo se inicia com a reencarnação, que é a porta de entrada para o mundo material.
onde temos a oportunidade de aprendermos, crescermos, nos melhorarmos como espíritos que somos. Então, uma família é eleita para nos receber, seja pela via, né, Kátia, seu microfone caiu, Kátia. Desativou o seu microfone. Aí. Voltou? Tá. Voltou. Então, aqui, uma família é eleita para nos receber, né? Seja pelas vias normais, seja pela via afetiva da adoção. E aí, é tudo feito de acordo com o nosso planejamento reencarnatório, que muitas vezes, se tivermos merecimento para isso, nós mesmos participamos desse planejamento reencarnatório, tudo visando o quê? O nosso crescimento espiritual. Então, quando a espiritualidade escolhe nossos pais, né, que nós mesmos às vezes ajudamos, eles olham as potencialidades positivas da família que irá nos receber, mas também a família faz parte daquele cadinho, né, de depurador que nós precisamos passar, daquilo que nós precisamos melhorar na nossa vida. Então, entra em ação a lei de causa e efeito, com tudo aquilo que nós construímos de nós mesmos ao longo das encarnações e que nós precisamos reencontrar para nos harmonizarmos, né? Então, na vida adulta, as questões que vivenciamos a partir da nossa encarnação, desde o ventre, se adentramos num ventre que nos recebe com amor ou que já nos rejeita, todas as experiências, né, na nossa infância, adolescência, tudo isso impactam a nossa forma de pensar, de sentir e de agir no mundo. E a nossa personalidade vai se desenvolvendo a partir dessas relações, dos primeiros anos de vida. Então, vamos refletir agora. Como estão as nossas ações nos diversos papéis que nós desenvolvemos na vida? Que tipo de relações estamos desenvolvendo com nossos filhos, já que estamos no mês de outubro, em que comemoramos o Dia das Crianças? Como é que está sendo essa relação? Será que estamos amando, cuidando, ouvindo, sendo empáticos com nossos filhos? Ou estamos apenas cuidando do material, de dar uma boa educação? Vamos pensar um pouquinho, né? Será que estamos sendo bons pais? E também vamos analisar hoje como foi a educação que nós recebemos de nossos pais, já que nós estamos dizendo aqui que tudo que a gente passou desde o ventre influencia muito na nossa vida. Então, como foi a educação que nós recebemos? Uma coisa tem que ficar bem clara nesse momento, é que assim, que nós não estamos fazendo nenhum tipo de julgamento, e nem quero que ninguém faça nenhum tipo de julgamento de como foi a educação que recebeu. Tenho certeza que cada pai, cada mãe age de acordo assim com o que tem possibilidade no momento, sempre pensando no melhor para os filhos, porém, às vezes cometendo erros que todos nós cometemos, como espíritos imperfeitos que ainda somos, né? Nesse processo de crescimento espiritual. E também tem que ver que a nossa própria trajetória através das reencarnações interfere na maneira como a gente recebe, como a gente assimila essa educação e como vai reagir a tudo que nós recebemos. Pode ver que irmãos, né, nascidos na mesma família, criados pelo mesmo pai e mãe, recebendo a mesma educação e, às vezes, se tornam tão diferentes, porque é a maneira como internaliza tudo o que aconteceu. Então, a psicologia nos diz que com pais responsáveis, afetivos, né, as crianças nascem sentindo o mundo como um lugar seguro e se sentem mais confortáveis para se desenvolver na vida. Se os pais forem negligentes,
As crianças podem entender o mundo, né, como perigoso, estressante, e podem se tornar inseguras, ou ao contrário, podem se fechar, se tornar arrogantes, hostis, preparadas sempre para atacar, como um mecanismo de defesa. Se os pais abandonam os filhos, ou totalmente, ou não totalmente, mas se falta amor, né, e cuidado para esses filhos, pode gerar uma séria carência afetiva nesses filhos. E os filhos internalizarem essa falta de amor como não sendo merecedores de receber esse amor, sentindo-se culpados, sabe, pelo abandono, achando que merecem isso. E assim crescem com a crença do não merecimento à felicidade. E às vezes na vida adulta, mesmo que tudo esteja bem, eles acabam se auto-sabotando inconscientemente, sabe? Fazendo com que as coisas deem errado na sua vida, para validar aquela crença interior que eles têm, de que não merecem ser amados, de que não merecem a felicidade, não merecem que as coisas deem certo. O abandono pode gerar também nas crianças raiva, e essa raiva no adulto pode ser canalizada para a esposa, para o trabalho, para o trânsito, explosões de raiva no trabalho, explosões de humor, enfim, uma série de maneiras diferentes. Bom, crianças pouco amadas também pode ser assim, se fechar no casulo, não deixando ninguém se aproximar. Ou pode acontecer o contrário, delas assim, na esperança de conseguirem ser amadas, elas assim fazerem tudo pelo outro, chegando assim à subserviência, à submissão total, não conseguindo dizer não para ninguém, sempre na esperança de serem amadas. Já uma formação familiar muito rígida, muito autoritária, com muitas cobranças exageradas, né? Pode fazer com que a criança conclua e desenvolva a crença de que nunca vai ser boa o suficiente em nada que fizer na vida, passa a não confiar em si mesma. E mesmo que cognitivamente ela seja capaz, interiormente ela se sente insegura, impotente perante a vida. Sem contar que esse autoritarismo ele gera uma ansiedade muito grande nas crianças, que pode ser a origem da ansiedade no adulto. Muito bem. Já os pais muito permissivos, né, com falta de limites, que não colocam limite nenhum nos filhos, eles também podem gerar adultos inseguros. Por quê? Porque essas crianças, elas não têm uma base em onde se apoiar. O que elas podem, o que não podem, então eles podem ficar assim, sem noção do certo e errado, e não aprender a se colocarem no mundo. Já na superproteção, né, a criança se sente incapaz. Então, às vezes, os pais pensam que superproteger demais, mimar o filho, está protegendo eles dos perigos. E, na verdade, não é bem assim, porque pode crescer um adulto que não confia na própria capacidade, não assume a sua vida, deixa que os outros decidam tudo por eles, não conseguem decidir nada, né? E às vezes se tornam adultos assim tão frágeis, principalmente na juventude, na adolescência, que com um ego tão frágil que ao levar um fora da namorada ou do namorado ou não passar no vestibular, não suportam, né? E vêm a sucumbir, a se desequilibrar totalmente, né? Bom, então, amigos, o que eu quis dizer tudo isso? Para que eu trouxe tudo isso? Porque nós somos, todos nós, 99%, né, de nós aqui na Terra, somos frutos de famílias assim, com problemas, né? Senão a gente não estaria nesse mundo de expiação e prova, já estaria num mundo mais elevado. Então, assim, nós contemos dentro de nós, o adulto contém dentro de si a criança ferida, que necessita ser amada,
olhada com carinho, para que se cure e possa caminhar de forma autêntica na vida. Por isso, acho importante hoje, Dia dos Médicos, nós falarmos disso, da cura dessa criança interior que vive em nós. Mas aí vão pensar, mas será que é só a educação dos pais que interfere, né, na formação do adulto? Não, de forma nenhuma. Muitas outras coisas. As situações de bullying vividas na infância, naquele tempo, né, antigo, nem usava essa palavra bullying, mas ainda assim interferia, né? Os apelidos pejorativos, as críticas na maneira da pessoa ser, de se comportar, da sua autoimagem, tudo isso interfere e faz com que essa criança se torne um adulto também inseguro, com problemas de se aceitar como é. E também nós sabemos que nós já trazemos no nosso interior, como eu já falei aqui hoje, o resultado da nossa vida, das nossas vidas anteriores, né? De muitas encarnações, os traumas vividos em outras vidas, os acontecimentos marcantes, nossas más tendências, tudo isso é o somatório do que nós somos hoje, sem contar os acontecimentos que foram impactando a nossa vida, desde a infância até hoje. Tudo isso está aqui, dentro de nós, né? Nossa, mas aí a gente pensa, meu Deus, e aí? A boa notícia é que nós temos no nosso interior também muitas coisas boas. Temos também virtudes que nós já viemos desenvolvendo ao longo dessas encarnações, né? E outras que estão em estado latente, pois nós todos temos esse Cristo interno que nos auxilia, né? Então, essas forças do bem estão dentro de nós, estado latente, precisando serem reconhecidas para se manifestarem. Então, é por tudo isso que eu fui narrando aqui, que eu afirmo a importância do autoconhecimento, como eu disse lá no início, né? Precisamos reconhecer quando essa criança ferida ainda age em nós e muitas vezes assume o controle da nossa vida sem que tenhamos consciência disso. Aí muita gente pode pensar, não, eu sou muito bem resolvido, não tem nada da minha infância para eu resolver, e coisa de outra encarnação, o que tem a ver agora? Deixa lá no passado, não vou mexer com isso. No entanto, se a gente não encarar nossos monstros internos, nossas sombras, como diz Jung, e também a nossa beleza interior, a nossa luz, é possível que a gente esteja vivendo, mascarando dentro de nós feridas não cicatrizadas. Por mais bem-sucedido que a gente seja na vida material, mas essas feridas podem estar lá e estar atuando. Atuando como? Às vezes, a gente está mascarando tudo isso, vivendo uma vida mais voltada para o supérfluo, para bebidas, para drogas, pelo excesso de comida, excesso de trabalho, que o excesso de trabalho também é uma fuga, uma maneira de não se enxergar, não enxergar suas dores internas, né? Então, quer dizer, a gente pode estar se anestesiando de várias formas, e isso vai se manifestando, né? E a gente manifesta essa ferida como? Através de vários mecanismos de defesa, como a projeção. O que é a projeção? Quando a culpa de tudo que nos acontece de ruim está fora de nós. Aí a gente põe a culpa no governo, na crise, no mau tempo, na cidade, no país, no pai, na mãe, no marido, no vizinho, no chefe, em tudo, menos em nós. Não assumimos a responsabilidade pelos acontecimentos da nossa vida. E tudo isso que nos acontece, todas essas coisas externas, interferem em nossa vida, sim, não estou negando isso, né? Mas elas não são a causa de tudo, não é isso? E uma outra forma também da gente atuar com esse mecanismo de defesa, projeção, é quando nós, sem perceber, projetamos nos nossos filhos tudo aquilo que nós não realizamos.
Queremos que nossos filhos realizem os nossos sonhos que nós não conseguimos realizar. Isso é muito sério, né? E um outro mecanismo que usamos muito e que é assim, ó, é a marca de que tem uma lesão interna ali ativa, é o vitimismo. Então, quando a gente diz, eu não dou conta, eu não sei, eu não consigo, eu não sou boa o suficiente, eu sou azarado, tudo dá errado na minha vida, eu não tive tal coisa do meu pai, eu não tive da minha mãe. Tudo isso são assim sinais, né, de crenças limitantes atuando, da criança interior ferida. Aí muita gente pode pensar assim, não, mas isso é só reconhecer o seu limite. Realmente, reconhecer nossos limites é muito importante, porque nós todos temos limites, né? Nós todos, assim, temos coisas que nós não damos conta mesmo de fazer, e tudo bem. Como espíritos ainda em processo de evolução, nesse nível que nós estamos, nós não damos conta de tudo. Mas é diferente, porque quando é assim, a gente assumindo um limite, isso não nos machuca. A gente fala, não dou conta disso, e tudo bem, tranquilo. Agora, quando é uma coisa assim que nos machuca, né? Ai, não sou bom o suficiente, queria tanto, mas não consigo, sou azarado. Pode saber que isso é uma crença limitante que está te machucando ali no seu interior. São crenças agindo. Então, assim, olha, quando a gente acredita que não consegue realizar algo porque algo não nos foi dado, nós estamos perdendo energia, sabe? Porque nós sentimos um vazio, perdemos força para fazermos as mudanças que nós precisamos fazer na nossa vida e que desejamos fazer, que estamos aqui reencarnados para isso, né? Então, vamos lembrar o que eu disse no início. Nós não somos vítimas, está tudo certo. Nós estamos na família certa, no lugar certo, que era necessário para o nosso burilamento espiritual. Então, aqui, ó, aquilo que nos aconteceu, né, de outras encarnações para cá, é a nossa trajetória educativa. Tudo nos afetou e nos afeta até hoje, com certeza, mas não nos define, não determina a nossa vida. Percebe a diferença? É diferente de achar assim, não, eu nasci nessa família tão problemática porque eu preciso sofrer e pagar meus karmas. Não, você nasceu nessa família porque era a família que você necessitava para se desenvolver com essas dificuldades, mas se desenvolver, vencer. Então, na vida adulta, só nos define o que nós fazemos de nós mesmos. Por isso, se eu permaneço justificando hoje, assim, que eu não consigo, porque algo me faltou no passado, algo me faltou lá atrás, né? É sinal de que nós estamos trazendo para o presente uma falta que já devia estar lá atrás. Então, talvez hoje nós podemos, né, estar manifestando um sentimento de inadequação, um sentimento de não se encaixar, uma vergonha de expor uma opinião, de falar em público, de dizer o que pensa, ou ao contrário, uma vergonha de dizer não e acabar fazendo tudo o que os outros querem, ou não conseguimos ser assertivos, ou não conseguimos arrumar emprego, ou nos manter no emprego, ou não conseguimos um relacionamento afetivo, ou eles não duram, enfim, ou desenvolvemos vários sintomas, insônia, ansiedade, depressão, pensamentos acelerados, compulsão alimentar, enfim, podemos desenvolver vários sintomas. Mas vamos lembrar de uma coisa, nós não nascemos para sofrer, nascemos para evoluir. Então, tudo isso pode ser mudado. A gente pode, através do autoconhecimento, ir se transformando tudo isso, né? Sartre, um filósofo existencialista que eu gosto muito, tem uma frase que diz: o importante não é aquilo que fazem de nós,
mas o que nós fazemos do que os outros fazem de nós. Então, nós somos livres para reinterpretar a nossa história. Para isso nós reencarnamos. E não reencarnamos para sofrer, repito, e sim para nos reharmonizarmos com esse passado. Na medida em que mergulhamos em nosso interior e percebemos uma ferida, precisamos tratar essa ferida. Vamos pensar, se fosse uma ferida no corpo, a gente ia deixar essa ferida crescendo, crescendo e tomar o corpo todo, ou será que a gente ia buscar ajuda? Com certeza iria, não é? Então, com as nossas feridas emocionais, tem que ser assim também. Muita gente se recusa a buscar ajuda se achando forte, né? Quando, na verdade, é o contrário. Forte é quem encara suas dores, suas sombras, sem medo e busca ajuda. O que fazer, então? Primeiro é tomar a decisão de querer melhorar. E para isso nós contamos com a ajuda dos nossos mentores, com certeza. Mas nós não podemos deixar tudo na mão dos mentores, né? Por quê? Porque eles não invadem o nosso livre-arbítrio. Então, a ação para a mudança precisa vir de nós. Ação para buscar autoconhecimento, para buscar ajuda, para conseguir a cura do nosso interior. E aí, nós já falamos aqui, né, que a observação de tudo, da nossa vida, de como reagimos, de como pensamos, como estão nossas relações, quais os sintomas estamos manifestando, tudo isso é muito importante, né, observar. E além da observação, é muito interessante também para assim, encontrar o que temos no nosso interior através da introspecção, momentos de introspecção diária, de meditação, de silêncio interior, de sair aqui do burburinho da vida aqui fora e nos ouvir. Porque às vezes ficamos tanto aqui fora, né? Para quê? Para nos entorpecer, nem ouvir o que nosso eu interior está nos dizendo, né? E às vezes o nosso Cristo interno quer nos transmitir uma força grande, nos indicar uma direção a ser seguida para melhorar nossa vida, para crescermos espiritualmente, mas nem conseguimos ouvir. Então, assim, não tem receita, né, de bolo, o autoconhecimento, a autotransformação. Mas se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, tenho certeza que nós não vamos errar, né? Jesus é sempre o melhor guia. Então, primeira coisa a fazer, aceitação. Aceitação de tudo que nos aconteceu, lembrando do espírito imortal que somos. Então, aceitação incondicional da nossa história, do que nós somos, de como nós estamos hoje, da nossa família, do nosso planejamento reencarnatório. Não adianta se revoltar contra tudo isso, porque por mais difícil que esteja, é o remédio amargo que muitas vezes nós precisamos para nos reharmonizar e para crescer espiritualmente. Então, essa aceitação nos ajuda a preencher nossos buracos existenciais por meio da compreensão, do perdão, do auto-perdão. Aceitar nossos limites, nossas falhas, nossas sombras, né? Olhar para essa criança interior que vive em nós e dizer: se faltou cuidado, eu cuido de você agora. Se faltou afeto, eu te dou afeto. Se faltou amor, eu te dou amor. E assim ir desenvolvendo o auto-amor, porque muitas vezes a gente não se ama. Então, como a gente vai amar o próximo se a gente não sabe amar nem a si mesmo, né? Então, assim, precisamos desenvolver esse auto-amor, deixarmos nossa criança e não deixarmos a nossa criança ferida conduzir a nossa vida. Pois se ela conduzir, o que vai acontecer? As nossas relações serão infantis.
A gente pode buscar no companheiro ou na companheira o pai e a mãe que não teve, ou ao contrário, o pai e a mãe que teve demais, e querer ser mimado, como era mimado na infância, percebe? Isso não vai dar certo, né? Por isso, a necessidade do autocompromisso interno, de olhar para si mesmo e dizer: agora eu estou no comando. Nós somos autores da nossa vida, da nossa história. E só nós podemos tomar a decisão de mudar a história a nosso favor. E não adianta tentar uma autotransformação de fora para dentro. Muitas vezes a gente tenta isso, né? E a gente pode tomar atitudes que contribuem, com certeza, mas não é uma autotransformação verdadeira. Por exemplo, às vezes a gente veste uma máscara de bonzinhos, de bem resolvidos, de altruístas, de sermos muito seguros, né? Mas se não for uma atitude genuína e verdadeira vindo do interior, é somente uma persona, e a persona cai, não vai durar, né? Então, precisamos analisar se temos atitude egoístas, mesquinha, orgulho, né? Que tudo isso pode estar vindo até de outras encarnações. Então, vamos tirar as máscaras, vamos olhar tudo isso e realmente desejar mudar. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz: o núcleo divino da vontade só nós mesmos podemos ativar. Então, não tem pai, mãe, filho, marido, esposa, nada que vai conseguir fazer as mudanças que nós mesmos temos que fazer em nós. Da mesma forma que nós não conseguimos fazer com que o outro mude se ele não quiser. Então, assistir palestra, até fazer palestra, tratamento espiritual, oração, passe, água fluidificada, tudo isso ajuda demais, mas tem que ser com uma postura ativa, entende? Não de forma passiva, achando que a solução sempre vai vir de fora para dentro. Temos que nos comprometer com essa mudança interior, e buscar ajuda médica, psicológica, né? Terapeutas, tratamento espiritual, tudo, sim, não ficar sozinho, mas tudo de uma forma comprometida. Porque eu vou dizer uma coisa, amigos, ninguém segura alguém que do profundo de si mesmo diz: acabou meu tempo de sofrer, e acabou meu tempo de fazer as pessoas que estão em volta de mim sofrerem. Pois quando não estamos bem, a gente não sofre sozinho, né? A gente faz as pessoas em volta de nós sofrerem também. Então, quando a gente melhora dos nossos desequilíbrios, com certeza os primeiros beneficiados são as pessoas que convivem conosco. Então, vamos nos olhar no espelho hoje e dizer: eu vou construir uma nova história. Eu vou ser autor da minha própria vida. Tome uma decisão pelo alto amor, pela autocompaixão. Quem toma essa decisão move mundos e fundos. E, sim, receberá toda a assistência da espiritualidade amiga, com certeza. Vamos olhar as curas, né, de Jesus. O que ele dizia? A tua fé te curou. O que é essa fé que cura? É a força interior da pessoa. Pode reparar que as pessoas iam até Jesus buscando essa cura, numa atitude ativa, como eu estou dizendo aqui. Então, olha aqui, ó, Jesus pode nos curar, com certeza, mas a caminhada tem que ser nossa. Né? Não podemos ficar só esperando de braços cruzados. Então, vamos nos amar como seres imperfeitos que somos, mas pensar que nós somos seres perfectíveis, que estamos em crescimento espiritual. Olhemos para as nossas partes boas, que já desenvolvemos, que elas existem e que muitas vezes ficam esquecidas. Elas nos ajudarão a seguir em frente e nos impulsionarão
para o caminho do bem, para o caminho da luz, para fazer a transformação das partes que ainda não estão boas. E nós, às vezes, nos criticamos demais, julgamos demais, competimos demais, somos nossos próprios algozes. Não tem necessidade de nada disso. Esse crescimento espiritual pode ser mais leve, mais tranquilo. Não é necessário se punir. Jesus nunca puniu ninguém, não é? Então, não vamos nos competir com os outros, né? Nem nos comparar. Vamos nos comparar somente conosco mesmo, buscando ser a cada dia melhor do que foi no dia anterior. E vamos procurar desenvolver mais bondade, mais benevolência, primeiro conosco mesmo, agir de maneira mais amável, mais positiva, dizendo a si mesmo, você é capaz, você dá conta, você é filho de Deus, merece ser feliz. Vamos buscar os sonhos que nós não realizamos por achar que não dávamos conta, né? Vamos nos amar, se empoderar da nossa vida. E quanto mais nós desenvolvermos esse auto-amor, essa autocompaixão, mais nós desenvolveremos o amor e a compaixão pelo outro. Vamos analisar. Será que da mesma forma que a gente cobra de nós, a gente também não está cobrando exageradamente do outro, né? Vamos olhar tudo isso. Então, quem perceber que está errando com os familiares, peça perdão. Sempre é tempo de recomeçar, de melhorar nossas relações com o próximo, de melhorar todas as áreas da nossa vida. Vamos lembrar do ensinamento de Jesus. Amai ao próximo como a si mesmo, não esquecendo do si mesmo. Primeiro vamos nos amar, e aí estaremos prontos para amar ao próximo e para amar a Deus, né? Aprendendo a amar, nós aprenderemos a doar amor, a termos mais compreensão com o nosso companheiro, companheira, com nossos filhos, com nossos pais, aceitando cada um como é. Vamos olhar a todos com um olhar maior de compaixão, né? É para isso que nós reencarnamos, para nos harmonizarmos com as nossas dificuldades, nos harmonizar nas nossas relações. E aí, eu volto agora, na pergunta 919A, em que Santo Agostinho diz: examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e contra vós mesmos. E assim, quando fizermos essa autoanálise, essa autotransformação, quando conseguirmos curar um pouquinho essas feridas interiores, quem sabe poderemos olhar para nós mesmos, para o nosso próximo, para Deus, de uma forma diferente e dormirmos mais tranquilos. Muito obrigada, meus amigos. Essa é a minha mensagem na noite de hoje. Muito obrigada. Obrigado, Kátia, minha querida. Não tem, assim, nem muito o que falar, né? Eu tinha certeza já do que ia ser dito aqui, já tinha muita coisa eu sabia, mas tive também muitas surpresas. E a gente chega à conclusão, com tudo isso que foi dito, que a vida é uma grande equação, né? Não é fácil, a gente tem que estar realmente vigilante, orando e vigiando. Essa é a grande realidade. E procurando fazer isso que a Cátia falou, todo final de dia, fazer aquela nossa autoanálise. E tendo a certeza que somos filhos de Deus e perfectíveis. E que ainda estamos muito longe da perfeição, mas que podemos atingi-la, né? Então, minha querida, muito obrigado. Tenho certeza que essas palavras foram excelentes para todos que estão aqui nessa reunião, essa noite. E a Cida está já intimada a convocar a Kátia para outras oportunidades. Apesar de algumas resistências, né, Cida, que você conhece. Né, você sabe como é que é, mas, no fim, ela se supera e
está sempre aí trazendo muito ensinamento, muita coisa maravilhosa para a gente, né? Então, agora eu volto a bola para o nosso querido amigo Fernando, que vai dar continuidade, então, à segunda parte do nosso trabalho. Obrigado a todos. Kátia, nós também queremos agradecer e dizer que, logicamente, quando nós temos uma formação, né, profissional dentro dos nossos estudos e analisando isso dentro da ótica espírita, é muito proveitoso para nós. A palestra ainda está sendo gravada, vou só parar ela aqui agora,